cheiro bom de alegria, sentindo um cheiro bom de informação e um cheirinho bom de só saúde, que começa agora aqui no Mulher Demais. Mudanças de humor, gente, faz parte da nossa rotina, né? Tem dia que a gente tá um pouco mais alegre, outras vezes um pouco mais tristes, até chateados pelas situações que vão acontecendo. É natural sentir isso. Mas essas alterações acabam popularmente chamadas de transtorno. Fulano é bipolar. Ciclano é bipolar. E aí, como é que chegou hoje a lua? É de lua. Tem lundum. São expressões que a gente escuta usar, né? Mas o que é que de fato caracteriza esse transtorno? Pra gente não sair dizendo todo mundo que tem por aí e às vezes colocar no senso comum uma situação, né? Colocar no senso comum algo que é tão característico, tão já determinado na psiquiatria, na psicologia de uma maneira geral. É assunto aqui para nossa saúde. Tiago Nunes é psiquiatra, está aqui com a gente hoje. Bom dia, Tiago. Prazer trazer você mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado pelo convite novamente. Bom dia aos telespectadores. Tiago, a gente está falando de algo que tá igual ao estresse. Todo mundo diz, fulano é estressado. Quando, na verdade, existe todo um quadro clínico para se caracterizar o estresse. Bipolar parece que tá do mesmo jeito. Você tá chateado porque chegou no trânsito, saiu de casa bem, aí no trânsito pega um trânsito e se chateia. Ave Maria, já tá ali numa bipolaridade. Virou senso comum e é perigoso isso, não é? O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar não é um diagnóstico tão fácil assim, né? As pessoas hoje dizem, chegou, mudou de humor um pouquinho ali, o pessoal diz, estava alegre e agora ficou triste, é bipolar. Não, não é assim, né? Não é assim que funciona. O diagnóstico é bem mais difícil do que parece. A gente, falando do transtorno bipolar, precisa lembrar que pode estar ligado a fatores ambientais e também genéticos. Sim, o transtorno bipolar, o fator genético é bem importante, né? Familiares de pacientes bipolares tendem a ter tem uma tendência maior a ter realmente a doença, só que não é um fator preponderante, né? O fator ambiental, que a gente chama de fator epigenético, também é muito importante. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns aí depende. O mais clássico é a gente pegar o bipolar tipo 1, que é o tipo mais clássico, né? Aquele paciente que ele vai variar de sintomas de humor eufórico, né, que é um humor mais elevado, que isso aí deve passar pelo menos 7 dias com esse humor mais elevado, maior parte do tempo do dia, né, diminuição da necessidade de sono, às vezes até irritável, né, além de outra sintomatologia, e mesclar também com sintomas depressivos semelhantes aos sintomas de transtorno depressivo maior, tá? E lembrar que para ser transtorno, ele tem que causar algum problema para esse paciente, seja um prejuízo, ou na clínica, ou clinicamente significativo, ou no trabalho ou social. Tem um período para ele ser diagnosticado? Sim. O transtorno bipolar tipo 1, a gente coloca o período de mania como sendo pelo menos 7 dias, a maior parte do dia, né? E se for hospitalizado, né, um dia lá a gente vendo que está com sintoma de mania já dá para dar o diagnóstico, né? Agora isso tipo bipolar tipo 1. E a gente tem outros tipos, né? O bipolar tipo 2, geralmente ele não faz o sintoma de mania, ele passa a maior parte do tempo mais depressivo. Ele faz mais sintomas de hipomania, que aí vai ser parecido com sintoma de mania, só que mais leve e vai durar menos tempo, aproximadamente 4 dias. Olha, você está entendendo as diferenças dos tipos e para você, porque é muito mais, é um transtorno que é difícil você simplesmente chegar e dizer, precisa um acompanhamento, porque, Tiago, tem essas variações de dia, de tempo, né? Sim, e a história é que vai dizer muito pra gente, né, se esse paciente realmente pode ter o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Como eu falei, é um diagnóstico extremamente difícil. Não é tão fácil assim como as pessoas pensam. A Soriana está bem preocupada, diz o seguinte, até que grau de parentesco pode vir a carga genética? Olha, geralmente são parentes de primeiro grau. Pai, mãe, irmão, né, até avós. Até pai, parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau. Tá? O tratamento junta com antidepressivos, ansiolíticos, como é que isso? O tratamento é bem variado, né? Geralmente o que a gente faz é colocar um estabilizador de humor, né? Que a medicação mais chave do tratamento do transtorno bipolar, mas vai depender muito da sintomatologia. Pode ser usado antipsicóticos, porque em alguns pacientes a fase de mania pode cursar com psicose, tá? Até antes, na história, ele era junto com a esquizofrenia, era a psicose maníaco-depressiva, depois virou o transtorno bipolar, que não necessariamente tem que ter psicose, tá? E pode ser usado antidepressivo também na fase de depressão, sim.
Repete o nome do telespectador, Desirê. Henrique, ele é de Jaguaribe e ele está perguntando se tem cura. Cura não, tem controle, né? A gente pode controlar muito bem a doença e o paciente ele vai poder ter a vida dele normal e bem controlado se tomar as medicações de forma correta, né? O que acontece muitas vezes é que o paciente acha que já está bem e para de tomar medicação. Aí entra em crise. Aí, né, tá fazendo um tratamento contra ela. A Edilange diz o seguinte, ela fica nervosa por qualquer coisa, tem vontade de esganar uma pessoa que faz algo errado perto dela. Ela dizendo, minha filha já tá igualzinha a mim, mas aí é muito vago pra gente falar sobre isso e tá muito mais relacionado a comportamento, né? É extremamente vago. Isso aí pode ser somente uma irritabilidade, que até os transtornos ansiosos podem levar essa irritabilidade, transtorno depressivo pode levar... Tem muito transtorno que pode levar, inclusive, nada. Exatamente. Pode ser só da personalidade. A Lucinha diz, eu queria saber qual é o exame que faz para saber se tem transtorno. Não tem exame clínico. É o exame psicopatológico, o psiquiatra vai fazer esse exame psicopatológico em você. Não tem exame de sangue, exame de imagem nenhum que mostre. Que é importante você entender isso. Inclusive, a Edilange traz uma coisa legal quando ela diz assim, olha, eu me vejo fazendo isso. Então, se identificar mudando de humor e sofrendo com isso, pode ser, de repente, a primeira entrada para procurar um tratamento, não, Tiago? Sim, sim. Se está causando um sofrimento significativo, é muito bom que ela procure realmente ajuda. Porque... não precisa ficar sofrendo de graça, né? Às vezes ali precisa mais só de uma psicoterapia, ou às vezes ali precisa de uma medicação que a gente vai poder avaliar isso direitinho e acabar com esse sofrimento aí, né? Se está percebendo, né? A gente diz que tem uma autopatognose positiva, né? Está percebendo o que tá acontecendo. Ou seja, já tem um caminho aí a seguir de uma maneira até mais clara. Ela não se identificou, mas botou assim, depressão e instabilidade emocional são características desse transtorno? Pode ser, tá? Pode ser, mas não necessariamente o é. Então, a gente tem que realmente fazer uma avaliação e pegar toda a história por trás para saber se existe realmente um transtorno bipolar aí. Tem uma questão de idade associada, é mais comum, que faixa etária e que sexo? Entre os sexos, não existe tanta diferença entre um e outro. A faixa etária das primeiras crises, geralmente no início da vida adulta. Só que ela pode aparecer em qualquer fase da vida, tá? O diagnóstico que geralmente é um pouquinho mais tardio, né? Então, não tem idade... a idade vida mais adulta, ou menos... né? Mas não pode assim, a partir de 20 anos, na vida adulta... início da vida adulta, a partir dos 20, 21 anos, geralmente é onde a gente vê mais as crises, mas pode surgir em crianças. Tem crianças com transtorno afetivo bipolar. Olha aí, interessante o que o doutor Tiago está trazendo aqui, mas o que eu quero bater bem na tecla é que você pare aí na sua casa de dizer que seu filho, por exemplo, que é adolescente, que está numa fase hormonal complicada, né? A gente sabe, a gente chama até na psicologia, tem um texto muito bacana que eu recomendo aos pais lerem, chama Síndrome da Adolescência Normal. Leiam sobre isso para vocês entenderem o que acontece nessa faixa etária dos filhos de vocês e ficar dizendo, fulano é bipolar, olha... E isso vai colocando na pessoa essa carga, esse peso, né, Tiago? A gente tem que lembrar, quando a gente dá um diagnóstico a uma pessoa, a gente meio que estereotipa a pessoa mesmo, né? Isso. Adolescente é uma faixa bem complicada, né? Porque o pessoal, aquelas mudanças de comportamento, elas são comuns na adolescência, né? Então, o olhar do profissional é extremamente importante nesse sentido. Doutor Tiago, eu posso continuar com o doutor Tiago aqui? Eu já tenho que ir embora. Que pena. Adoraria continuar aqui falando mais sobre isso, que eu sei que vocês aí de casa também entendem e gostam do assunto. Mas qualquer dúvida, por gentileza, continua participando do 991050400, que é sempre o nosso WhatsApp aqui. Tiago, é sempre uma alegria trazer você aqui. Boa semana, com muita alegria e com muita leveza. Com certeza. A satisfação é toda minha. Tchau, pessoal. Até a próxima.